Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Te Conta. Essa semana que passou, eu assisti um filme na Netflix que saiu agora, que é um filme com Wagner Moura, que se chama A Última Casa. Alguém assistiu? Pelo que eu tava vendo um pouquinho antes de iniciar esse vídeo, a crítica tá falando muito mal sobre o filme, mas parece que a audiência está boa ali no Netflix, que a galera tá assistindo o filme. Eu confesso que eu fui com a expectativa alta, tive essa expectativa por parte do filme elevada, mas terminei o filme com a sensação de total desaprovação. Um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. O filme é uma ideia ali de suspense, de ficção científica, que tem como personagem principal Wagner Moura. Sim, é um americano da Netflix, mas que tem como protagonista o brasileiro Wagner Moura, super famoso por fazer aí o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, também por fazer o Agente Secreto, que recentemente esteve aí disputando o Oscar. Mas eu confesso que eu não curti muito o filme. A ideia do filme, ela sempre me deixa curioso, porque eu sou um fã de ficção científica e de suspense. E eu gosto muito de filmes que tenham um contexto de apocalipse. Não sei se eu espero um dia que o mundo vai acabar e que eu possa assistir de camarote. Porque tá aberto a comunicação com ele com os quintos dos infernos. Mas eu gosto dessa ideia de filmes de apocalipse. Então, Não Olhe Pra Cima, 2012, qualquer tipo de filme assim que tenha o fim do mundo eu gosto. Tá? Eu fico curioso pra assistir e pra ver o que vai acontecer no final. Como eu assisti Devoradores de Estrelas há semanas atrás e eu amei, esse eu detestei. A ideia é muito boa do filme, tá? Nenhuma abre. Vou dizer que eu gostei, porque a ideia do filme é: as pessoas acordam um dia depois de uma chuva e elas não conseguem mais sair de casa. Todas as portas estão fechadas, sótãos, janelas, elas não conseguem quebrar a parede, elas simplesmente estão presas dentro de casa e elas não sabem o porquê. Acho que a gente tá preso aqui. A ideia daí começa de uma forma muito legal, né? A comunicação, como sempre, uma das primeiras a cair, então sem TV, sem internet, sem nada. E a partir disso, eles precisam ali racionar a comida, gastar o seu tempo e o personagem principal do Wagner Moura, sua esposa e seus dois filhos, então, ficam presos dentro de casa junto com um cachorrinho. A história do cachorro, eu vou deixar aqui. Se você gosta de animais, não assista esse filme, porque você vai se sentir mal ali. E o que eu menos gostei no filme é que, pra mim, o personagem principal do Wagner Moura, ele não consegue ter uma ligação com o público. Eu não consigo gostar muito do personagem, nem desgostar muito do personagem. Eu acho até que a proposta do filme era justamente que ele não fosse essa peça tão importante. Que ele fosse alguém que se acha muito importante, não por ganância, mas porque ele tem na cabeça dele que ele precisa ser importante dentro do contexto, mas que na verdade ele não é o foco principal de tudo. Mas eu não gostei disso também, tá? Eu acho que a personagem da filha dele e da esposa se sobressaem sobre ele dentro do filme. Para contextualizar, então, a partir disso, eles descobrem que eles estão cercados por alienígenas do lado de fora. E o filme ele deixa algumas brechas, como por exemplo, os alienígenas estão do lado de fora, e aí eles também não podem entrar, e você também não pode sair, e a chuva também é alienígena, e a gente não entende se a chuva... Pelo menos eu terminei o filme sem entender se a chuva era amiga ou se a chuva era inimiga deles. Em dado momento, eu começo a entender isso, que tem alienígenas lá fora querendo fazer mal, e que existe uma outra raça alienígena do bem, que quer proteger os humanos, preferindo assim trancar eles dentro de casa, onde eles estarão protegidos dos aliens, e com a ideia de que os seres humanos vão se ajudar. Dali eles começam a se ajudar e passam anos. Isso vai acabar um dia. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido, mas dentro do filme eles colocam. Passam-se anos, os filhos dele praticamente viram quase adultos, e eles começam a sobreviver porque começam a cavar o chão e fazer plantações a partir de verduras que eles tinham antes, o que não faz sentido, porque o começo do filme retrata assim eles muito com alimentos industrializados, que é o padrão do americano, né? Americano não come verdura, americano é tudo industrializado, comida barata, porém comida ruim. E ele passa-se anos, eles começam a cultivar, daqui a pouco tem até milho, uma coisa que não faz muito sentido ali, mas que é furo de roteiro, para poder justificar o fato de eles estarem vivos tantos e tantos anos depois. Até que um dia eles descobrem um dos alienígenas entra na casa deles, eles precisam lutar com o alienígena, e aí eles criam a ideia de que vamos atacar o alienígena e fugir quando ele abrir a porta. Não foi explicado como eles abrem a porta, ou a forma que eles constroem ali a parte de pegar o alienígena é completamente assim medonha. Parece que uma cena de Esqueceram de Mim, com um monte de armadilhas e coisas feitas nas coxas. Muito ruim,
muito, muito ruim. O final do filme acho que é o mais decepcionante, assim. Porque você ainda consegue assistir os primeiros 20 minutos ali do filme e não acontece basicamente nada. Depois acontece coisa, aí dá uma parada, aí acontece de novo. Mas quando você vê que o filme vai se encaminhando pro fim, que ele vai se encaminhando, e você percebe que ele vai se encaminhando pra um fim tosco, você começa a ficar com raiva. Então eu ali quando deu 1 hora de filme, eu já comecei a ficar com raiva, sabendo que eu ia ser frustrado no final do filme. E assim aconteceu. Eles resolvem isso de forma muito genérica, nada é explicado. Os alienígenas que a gente pensavam que eram alienígenas, meio que dá-se a entender então que eles são animais do fundo do mar e que eles simplesmente decidiram sair e dominar a Terra, uma coisa que não faz muito sentido. O animal que eles tentam capturar ali, né, o alienígena, que não é um alienígena, se descobre então, e aí vai um spoiler se você não queria saber, descobrem que elas são criaturas do fundo do mar. Eles vão matar o bicho e o bicho meio que pede misericórdia, abre a porta pra eles e eles voltam todos pro fundo do mar e libera a humanidade de novo. E a explicação que a personagem, a filha dele, dá no filme, de forma de narração, é que eles tiveram misericórdia com os humanos, porque os humanos tiveram misericórdias por causa de uma ação do Wagner Moura que não matou o bicho, né, quando invadiu a casa dele, fez com que todos eles voltassem pro fundo do mar, liberando assim a humanidade que estava depois de anos, né, alagada por muita chuva, e eles vão começar a vida de novo numa jangada, esperando achar um lugar pra viver. Vá pro diabo que os carregue. É um final, assim, completamente um dissabor, sabe? Que você fica, tipo... Foi isso que vocês conseguiram pensar com um final de filme? Você reencarnou e tá fazendo da tua vida essa porcaria? Histórias não explicadas, contextos muito ruins, roteiro muito fraco. Mais do que isso, eu acho que o personagem do Wagner Moura é, pra mim, uma grande decepção. Assim, não consigo gostar dele. A dado momento, ele se torna um personagem um pouco engraçado. Aí, daqui a pouco, ele é um completo psicopata por sobrevivência. E depois, eles dão aquela ideia de família perfeita, que vai ficar sempre junto, um ajudando o outro. Mas a gente tá seguro. A gente tá dentro de casa. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É que eu falei, pra quem gosta de ficção científica, suspense, e gosta de explicações específicas e coisas que vão te virar a cabeça, esse filme não é isso. Ele começa numa ideia assim de que você vai ser surpreendido, mas depois ele termina de uma forma assim, feita totalmente nas coxas, com um roteiro muito fraco, apresentações muito ruins, um jogo de fotografia assim muito básico também. Por ser um filme da Netflix, a gente não espera que tenha tantos efeitos especiais lindos e que os monstros, os alienígenas estejam com uma estética perfeita, mas eu acho que ainda assim podia ser um pouquinho melhor, né? A gente sabe que o orçamento é mais fraco para filmes de streaming, não do cinema, né? Que vão concorrer ao Oscar, mas ainda assim acho que podia ter um pouquinho mais de cuidado, sabe? Então, é muito chato assim, foi uma coisa que me decepcionou. Gastei um pouquinho do meu fim de semana pra assistir esse filme aí, não gostei. Que porcaria! Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? Vídeo aqui todo dia, meio-dia. Essa semana eu faltei no vídeo do domingo, porque foi dia dos pais. Eu precisava de um diazinho, mas vídeo todos os dias aqui ao meio-dia, tá bom? Me segue também nas redes sociais, eu tô com @IsraelFuller ou @IsraelTeConta, que é o username aqui do canal, tá bom? É isso, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!